Olá, no Desinformando dessa semana, a ruim da semana, são sobre os furacões de desinformação que envolveram o tornado que veio para o Brasil. No Essa Informa, vamos continuar falando sobre a literacia da desinformação. Agora é o terceiro C dos 6 Cs. E também na Fake Old, essa me tirou o ar, é sobre a transpiração dos cachorros pela língua. Desinformando está entrando na rede agora. Muito bem, seja muito bem-vindo. Eu sou o professor Cláudio Magalhães, aqui do meu lado, sempre o nosso muito bem informado jornalista e doutorando em desinformação, Diego de Deus. Aproveite que você está aí, dá aquela curtida, avise as pessoas sobre esse videocast, que é muito legal, toda semana, toda segunda-feira nós estamos aqui para falar sobre o que ocorreu de desinformação na semana passada, mas também falando sobre a ciência da desinformação, um pouco de fake old para a gente falar, né? Afinal de contas, não é de hoje que a gente gosta de uma mentirinha bem articulada. E, claro, sempre as dicas do nosso querido Diego para a gente lutar contra esse grande mal do século. Sem perda de tempo, vamos lá, a ruim da semana. Pois é, né, Diego? Em plena COP30, a gente foi aí brindado com uma questão climática que ainda tem gente que acredita que só é uma coisa divina ou do demônio e que não vem de todas as alterações que nós temos feito no planeta. Mas outra alteração que veio junto, que também é característica da gente, são as fake news sobre o que aconteceu aí no sul do Brasil, não é? No sul e no sudeste do Brasil. Exato, professor. Uma ótima semana para você e para todos que nos acompanham. O vídeo circulando aqui na nossa imagem para ilustrar a nossa ruim da semana, que diz respeito a esse tornado que foi gerado por inteligência artificial, que foi compartilhado nas redes sociais como sendo o tornado que atingiu, né, pelo menos 3 cidades lá do sul do país, no Paraná, na última semana. Essa foi a verificação feita pela agência Aos Fatos, né? Além dessa, existem outras peças desinformativas que foram verificadas pela agência e todas também tendo o uso de IA para fazê-la. E o que mais chama a atenção, até talvez adiantando um pouquinho aquilo que a gente vai colocar no último quadro, é justamente que esse tornado aqui na imagem, né, gerado por IA, ele não causa nenhum tipo de dano, né? Afinal de contas, ele está passando por cima dos prédios, fazendo tudo que tem direito e a gente não percebe ver nenhum dano sendo apresentado na imagem. Mas, ainda assim, ganhou milhares de visualizações nas redes sociais, principalmente pelo TikTok. A gente, né, você citou aí, por exemplo, a questão envolvendo a COP30, e é muito interessante porque se a gente parar para analisar quais são os principais riscos globais até o ano que vem e até daqui a 10 anos, esses riscos presentes no relatório de riscos globais confeccionado pelo Fórum Econômico Mundial, que, né, foi produzido no ano passado, esse relatório especificamente, coloca a desinformação e coloca as mudanças climáticas como os 2 principais riscos até o ano que vem, até 2026, e ainda entre os 10 principais riscos para os próximos 10 anos. Então, dentro do âmbito da COP30, quando essas questões climáticas estão sendo discutidas, a gente tem também essa enxurrada de desinformação produzida por brasileiros relacionados também à crise climática, que envolve tanto a produção de desinformação a partir de um fato, como foi o que aconteceu no tornado, como aconteceu no ano passado também com as enchentes no Rio Grande do Sul, várias imagens criadas por IA que supostamente teriam acontecido, né, em decorrência das enchentes no Rio Grande do Sul. Agora, essas imagens geradas por IA sobre o tornado, além da própria desinformação climática, que tem muito a ver com o negacionismo climático, com o negacionismo científico, que entrelaçando tudo junto caracteriza esse problema tão eminente que a gente tem notado e caracterizado mais uma vez como um dos principais riscos globais a curto prazo. O que você está me dizendo é que a desinformação, ela não é um problema, é um problema isolado. Ao contrário, ela está permeando todos os outros problemas sociais que a gente tem no mundo? Não à toa, alguns autores têm chamado de ecossistema da desinformação. Ecossistema considerando
considerando vários agentes vivos que fazem parte de um sistema maior, né, considerando um ecossistema nesse caso. Porque a desinformação é isso. Se a gente tem um ecossistema de comunicação, um ecossistema de informação, a própria ONU fala, né, que a integridade da informação se baseia num ecossistema de informação saudável, no qual a desinformação é um elemento nocivo à integridade da informação, porque você não tem, né, uma informação transparente, uma informação precisa. A desinformação coloca informações imprecisas, gerando a desinformação na contemporaneidade. A gente entende também que não é um problema tão simples de ser resolvido, porque envolve vários agentes que fazem parte desse ecossistema. E, portanto, as ações isoladas, elas precisam ser feitas para a gente considerar cada um desses agentes que compõem esse ecossistema, mas, ao mesmo tempo, a gente tem que pensar em ações mais abrangentes para tentar curar esse ecossistema ou, ao menos, protegê-lo desses efeitos nocivos que a desinformação coloca. E isso a gente faz pela educação, pela literacia. E esse é o nosso quadrinho, um dos quadrinhos, todos os nossos quadros são preferidos, né? Mas a gente que ama ciência gosta desse também. Roda aí o S Informa. Pois é, pessoal, o S Informa é o nosso quadrinho que traz a ciência, que está discutindo a desinformação. É uma temática que está presente nas universidades, nas pesquisas, né, e também na área da educação. Tanto que já tem toda uma literacia, ou seja, aprender a aprender sobre desinformação, que é a literacia da desinformação. E nós já estamos trazendo já há muito tempo aqui, mas o Diego trouxe para a gente uma daquelas coisas bem norte-americana que às vezes funciona, né? Que é uma sistematização de uma literacia, que é a literacia dos 6 Cs, né? Para ajudar a gente a empacotar ali uma literacia, para a gente nos ajudar e ajudar os demais, e também talvez levar isso para as escolas, para uma educação contra a desinformação, uma literacia da desinformação. Rapidamente, quais eram os 2 primeiros Cs e qual que é o terceiro agora, até para incentivar o pessoal a ver os episódios passados? Os 2 anteriores eram o conteúdo e o contexto da informação, que possivelmente é a desinformação, e hoje a gente vai falar do consumo, né, ou das consequências que a desinformação acabam colocando. As consequências, a gente está até dando um spoiler aqui embaixo, né, para o pessoal, mas principalmente relacionado ao consumo que a desinformação acaba colocando, se a gente considerar os efeitos que ela acaba ocasionando na sociedade de maneira geral. Aqui eu estou trazendo o texto em inglês, né, como aconteceu na semana passada, mas usando a ferramenta de IA do Google Tradutor, ele consegue fazer a tradução muito bem feita, como, por exemplo, a própria ferramenta de tradução do Microsoft Edge, né, colocando aqui, a gente já consegue fazer a tradução para o português, a tradução fica muito boa. Mas aí eu estou trazendo aqui o texto original, porque o meu texto traduzido já está todo rabiscado com as anotações que a gente vai fazendo. Mas a principal questão que o consumo da desinformação coloca é, muitas vezes, a dificuldade de conseguir distinguir aquilo que é verdade e aquilo que não é dentro do nosso consumo de informações que a gente, na realidade, é bombardeado a todo momento, né? Um certo anestesiamento que a gente tem hoje em dia pelo excesso de informação que acaba nos incapacitando em alguma medida, porque a gente acaba até muitas vezes sendo indiferentes ao consumo de informação, porque está em todo lugar, para a gente conseguir distinguir aquilo que pode ser ou aquilo que não pode ser falso. É claro que, como você tocou no início, né, professor? Tentar categorizar, organizar um fenômeno tão complexo como é a desinformação, pode ser que não funcione, afinal de contas, a gente precisa considerar muitas nuances para tratar desse problema, e não são 6 Cs que vão resolvê-lo, mas é um ponto de partida importante para a gente pensar em ações de ensino e aprendizagem com base nele. A gente tem que partir de algum lugar. E esses 6 Cs, eles são interessantes nesse sentido, porque trazem ali talvez os principais pontos de abordagem que precisam ser feitos quando a gente está falando de desinformação, para a partir daí a gente pensar em ações específicas, considerando cada realidade, né? Como o segundo C disse do contexto, toda desinformação é contextualizada, então a gente precisa considerar todas as especificidades, por assim dizer, dos locais onde essas práticas são realizadas, né? Diego, no marketing a gente fala que o consumo é inevitável, faz parte da nossa vida capitalista, não tem como a gente fugir. E a gente sabe também que não tem como a gente fugir do consumo das notícias falsas, das notícias equivocadas, etc. Mas também no marketing a gente fala que tem o consumismo e o consumerismo.
O consumismo, que é aquele consumo desenfreado, prejudicial, e o consumerismo, que é o consumo consciente. Você acha que se aplica também no consumo das notícias e da desinformação? Muito pelas práticas, seja de literacia midiática ou de literacia em desinformação, onde a gente conseguiria atingir possivelmente, ou pelo menos sensibilizar os usuários para o consumerismo, nesse caso, né? No sentido de torná-los cidadãos mais conscientes e mais críticos ao ponto de consumir informações que, de fato, são saudáveis. Porque a gente vai se deparar a todo momento. Né? O Big Brother está chegando, por exemplo, apesar da gente excluir tudo relacionado ao Big Brother no nosso celular, em algum momento vai aparecer alguma coisa relacionada ao Big Brother. Né? Então, são situações que fogem do nosso controle. Se eu desinstalar o Instagram, por exemplo, do meu celular, provavelmente alguém que eu conheço está assistindo e vai perguntar se estou vendo também. Então, assim, acaba sendo inevitável, né, esse consumo. O que nos cabe é pensar em alternativas capazes de fazer com que esse consumo seja benéfico e crítico e não prejudicial e acrítico, como geralmente acontece, e a desinformação se aproveita muito. E olha que às vezes a gente nem sabe que está consumindo notícia ruim ou notícia falsa. O Fake Hoje que vai entrar agora é um exemplo. Toca aí o Fake Hoje. Pois é, pessoal, toda semana o Diego me puxa um tapete, né? Agora ele vem me dizer uma coisa que o meu cachorro quando ele bota a língua para fora, ele não está ali, como é que a gente costuma dizer, né? Que ele está ali transpirando. Transpirando, isso. Que a língua era a maneira que o cachorro transpira. Diego, não é isso, não? Não, professor, apesar de que a língua cumpre um papel importante para fazer com que o cachorro se refresque. Vamos por partes. A língua, ela não é o ponto de transpiração do cachorro. O principal ponto de transpiração dos cachorros são as almofadinhas das patinhas. Daí a importância de sempre prestar atenção se as patinhas do seu cachorro estão boas, se elas não estão ressecadas, se elas não estão rachadas, que acontece muito. É importante você ter essa atenção, porque o cachorro que não transpira, ele certamente vai estar passando ali por algum tipo de desconforto nessa situação. E também pelo focinho. Por isso que quando o cachorro está muito ofegante, o focinho dele fica bastante úmido, porque aquilo ali é a transpiração dele de fato. Qual que é o papel da língua nesse contexto? A língua ajuda, em alguma medida, a evaporação do calor no corpo do cachorro. Isso daí acontece porque, em contato com o ar, a umidade da língua transforma o calor, né, o ar quente que está dentro do cachorro, em ar frio. Então, a língua ela cumpre esse papel de refrescar de dentro para fora, mas ela não transpira. A transpiração, o suor do cachorrinho, sai do focinho e principalmente das almofadinhas, das patinhas. Mais uma que a gente aprende aqui no Fake Hoje. Rapidamente vamos para outras dicas agora no Pré-Verdades. Pois é, pessoal, esse é o nosso quadrinho de dica final aqui. Diego, nós falamos sobre consumismo e consumerismo. E aí, cara, o mundo, desde que o mundo é mundo, a gente gosta de uma fofoca. A gente gosta de consumir notícia falsa, muitas das vezes, né? E não vai ser agora, com tudo isso, que vai modificar. Mas nós podemos consumir notícia falsa de forma consumerista, ou seja, de forma consciente? Com certeza, professor. Até costumo dizer, né, que essas ações de letramento, sejam de desinformação ou letramento midiático, elas vão funcionar como uma vacina. Elas não vão ser um remédio. A vacina, qual que é a função dela? É fazer com que o efeito da doença seja amenizado. Ela não vai impedir que você não contraia a doença. As práticas de letramento não vai fazer com que você não contraia a desinformação, que você não esbarre por ela por aí, mas vai te ajudar a ter um pensamento crítico sobre as informações, ao ponto de fazer com que nós reconheçamos o que é desinformação e façamos com que o alcance social dessa desinformação seja restrito, ou seja, a gente consegue diminuir os sintomas da desinformação nesse caso, né? no organismo, no ecossistema de comunicação da própria desinformação, como a gente colocou. Vai existir, a doença vai estar aí, dificilmente vai ser abatida, mas o que nos cabe é justamente diminuir os sintomas dessa doença na nossa sociedade. E não deixá-la circular de maneira equivocada. Não é isso?
É isso? Programinha legal hoje, hein, pessoal? Gostou? É isso aí. Semana que vem estamos de volta. E quiser assistir tudo lá no canal Democracia da Desinformação no YouTube. Um abraço. Também estamos no Spotify, no YouTube Music, hein? Nos siga lá. Um abraço, pessoal. Até semana que vem. Valeu, pessoal. Até a próxima.